professor Lucinho. No dia do julgamento final, seremos julgados por todos os pecados cometidos ou aqueles que esquecemos, nos arrependemos serão esquecidos? Quero responder sempre com base na Bíblia, porque se eu não ler minha Bíblia para responder, não é Bíblia, é achismo do Lucinho, e esse programa se chama Achismo do Lucinho, não é? Vou ler então 2 Coríntios 5, verso 10, que diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A Bíblia deixa claro que todos vão comparecer diante do tribunal. As pessoas que não têm Cristo vão comparecer diante do juízo do grande trono branco, que está lá em Apocalipse, capítulo 20. E as pessoas que têm Cristo também serão julgadas, mas não com relação a ir para o inferno ou para o céu, mas sim com relação às suas obras. Então a igreja vai ser julgada por Cristo e o mundo vai ser julgado pelo Senhor. E pecado é o seguinte, o pecado está perdoado, mas as consequências ficam. Quando chegarmos diante do Senhor, essas consequências não vão ter mais poder sobre nós, porque nós já estaremos na eternidade, a não ser na vida daqueles que ainda não se entregaram a Cristo. O que manda a gente para o inferno é o grande pecado de não entregar a vida para o Senhor Jesus. Mas nessa vida, Deus nos perdoa. Nós temos que entender que o perdão é uma coisa, mas a consequência é outra muito, muito, muito diferente. Então eu tenho visto pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira desprezando os outros. Despreza, despreza, despreza. Aí de repente, gente, me perdoa, eu fiz errado. Às vezes as pessoas até perdoam, mas aí a pessoa passa a vida sozinho. Por quê? Porque já semeou aquilo a vida inteira. Então nós temos que entender que a consequência dos pecados, elas muitas vezes ficam. Eu já vi pessoas ficarem bravas com Deus, porque disseram: aí Deus, eu estou sendo punido por um negócio que eu já te pedi perdão. Mas é assim mesmo. Outro dia eu entrevistei aqui uma pessoa que foi um assassino. E ele disse: já paguei a minha dívida com a justiça, já paguei a minha dívida com os homens, já pedi perdão a Deus, mas eu saio na rua até hoje e as pessoas me discriminam. É assim, nós temos que entender que pecado, gente, olha, não há um lado do pecado que você olhe que fala assim, vale a pena cometer. Não tem um lado que ele é benéfico nunca. Pelo contrário, às vezes um pecado rapidinho, uma coisa tão simples, traz consequências até para os nossos filhos e netos. Então, saiba de uma coisa, um dia vamos chegar diante do Senhor, vamos ser julgados, vai ser falado tudo lá, mas se você é de Cristo, você vai para o céu. Agora, os nossos pecados têm consequência nessa vida. Por exemplo, o pecado da preguiça. Você não estuda nada, não quer saber de nada, e aí depois você não se preparou, você tem subempregos, não consegue romper na vida, teve chance de estudar, não quis estudar, aí reclama: Deus, puxa vida, eu não ganho nada, meu dinheiro, é o pecado da preguiça, né? Tem o pecado da gula, comer demais, tem o pecado da fofoca, tem o pecado da mentira, tantos pecados que eles vão deixando rastros e deixando consequências. Cristo perdoa? Perdoa. Mas as consequências ficam, e muitas vezes ficam por muitos e muitos anos. Então, arrependa-se enquanto é tempo, entrega para o Senhor, deixa Ele levar isso tudo embora. Se vier alguma consequência, você fala: Deus, me ajuda, me dá paciência, que isso aqui eu mesmo plantei, mas eu sei que o Senhor já me perdoou, e o Senhor lança no mar do esquecimento. Sabe quem não lança de vez em quando? As pessoas. Deus perdoa e esquece tudo que a gente fez. Mas as pessoas ficam assim: você lembra o que você fez? Você lembra o que você falou? Eu te perdoo, mas ok? Estou de olho em você. Então as pessoas fazem assim conosco. Mas saiba que o amor de Deus por você é tão lindo que Ele te perdoa aqui e agora.